Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no Central Grenal, e neste vídeo nós vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi na manhã desta terça-feira. O Renato, que após o treino de hoje deu uma entrevista para acabar de vez com o assunto Adriel, ou tentar acabar, não é mesmo? Renato já abriu a coletiva dizendo, olha, façam qualquer pergunta, perguntem o que quiserem, mas esse assunto, por mim, acaba hoje, porque nas próximas coletivas eu não vou responder absolutamente nada sobre isso. Quem perguntar sobre Adriel, sobre o caso Adriel nas próximas coletivas, vai perder a vez, porque eu não vou responder. E assim começou a entrevista do técnico Renato Portaluppi. Ele começou dizendo que o Grêmio é uma empresa, como qualquer outra, como, por exemplo, a empresa que contrata os jornalistas, um veículo de comunicação, e todos eles precisam seguir as regras desta empresa. E quando eles acabam cometendo um ato de indisciplina, eles são punidos, assim como os jogadores também são multados. E isso é algo comum entre um jogador ou outro acabar sendo multado e que esse dinheiro vai para a caixinha. Não é bem uma caixinha, era uma caixinha na época do Renato, que os jogadores acabavam colocando o dinheiro dentro de uma caixa de papelão e aí no final do ano eles abriam lá e faziam a confraternização que quiserem. Hoje não, hoje é diferente. Hoje essa multa já sai descontada do salário do jogador e vai para uma conta que é de todos os jogadores. E aí quando chega no final da temporada, eles decidem o que querem fazer com o dinheiro, se querem repartir entre eles, ou doam para os funcionários do clube, ou fazem um churrasco para todo mundo, mas aí fica a cargo de cada grupo, de cada um deles. A acusação sobre o Renato ter forçado o Adriel a assinar com o próprio empresário, com o Gauchinho. Renato desmentiu isso, falou que não precisa de nada disso, que ele deu muito ao Grêmio e o Grêmio deu muito a ele. E aí ele acabou entrando, e até o empresário também não precisa disso, segundo o Renato também falou. E aí ele disse algo que entra em contradição com a própria nota que ele publicou nessa segunda-feira. Porque na segunda ele disse que processaria, entraria na justiça, essas pessoas que caluniaram ele seriam punidas na justiça, mas hoje ele disse que da próxima vez essas pessoas pagarão na justiça, ou seja, o Renato parece ter recuado de entrar na justiça contra essas pessoas, talvez tenha pensado melhor pelo trabalho que daria e tal, mas enfim, o Renato entrou em contradição contra a própria nota e disse que da próxima vez essas pessoas pagariam pelo que fizeram. Segundo o Renato, ele não tem influência nenhuma sobre o Adriel. Bom, segundo o Renato, ele ainda continuou dizendo que o Adriel poderia ter o empresário que ele quisesse, até o Papa. Pode ser o Pablo Bueno, não tem problema nenhum. Desde que ele siga a cartilha do clube, desde que ele siga as regras do clube. Chegue no horário, faça o que o clube pede, não use o celular quando não é para usar. Ele disse ainda que no início do ano, o Adriel chegou a pedir pro Calef e pro Bom, o Renato ainda disse que o Adriel pode ser empresariado por quem ele quiser, até pelo Papa. Pode ser pelo Pablo, pode ser por qualquer um dos empresários. Desde que ele siga a cartilha do clube, siga as normas do clube. Chegue no horário, não use o celular quando não é para usar, faça as refeições quando precisa fazer. Então, ele não tem problema nenhum, desde que o jogador siga a cartilha do clube. Ele falou que ele não pode dizer que assina com tal, não assina com esse ou isso, aquilo, mas ele pode dar conselhos, dizendo quem é melhor, quem já fez algumas besteiras ou não. Então o Renato diz que aconselha sim os jogadores e principalmente os mais jovens, porque ele já passou por isso, já foi jogador, então tem uma carga, uma experiência muito grande. O Renato ainda disse que no início do ano o Adriel chegou a pedir para ser emprestado, chegou no Paulo, chegou no Antônio e pediu para ser emprestado porque ele queria ganhar carga, queria jogar, queria oportunidades. E aí o Renato teria dito para ele, não, calma, não vai embora, porque eu vou te dar oportunidades e se tu agarrar elas, tu vai sim seguir no clube. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, ele colocou ele para jogar, gostou muito da forma com que o Adriel joga. Não é novidade para ninguém que o Renato não gosta das atuações tanto do Grando quanto do Breno, mas gostou do Adriel, porque o Adriel principalmente sabe jogar com os pés e isso teria sido o grande diferencial para o Adriel na visão do Renato. Beleza, pessoal?
Sobre mudar de casa, muita gente disse, mas isso é uma coisa pessoal do jogador, por que o Renato está se metendo sobre isso? Principalmente depois da última coletiva. O que ele falou sobre isso? Olha, eu não tenho problema nenhum sobre o jogador mudar de casa, ele pode morar no Rio de Janeiro, desde que ele chegue certinho no horário do treino, desde que ele não se atrase, desde que ele não comece a ter uma soberba ou algo do tipo, por mim não tem problema nenhum, o jogador pode ter o que ele quiser. O problema é que o Adriel, depois que se mudou, começou a se atrasar, começou a ter problemas aí de indisciplina. Ele mudou dentro do clube, segundo o Renato. Então isso sim acabou acarretando em toda essa história aí que nós estamos vendo. Sobre os contratos, o Renato confirmou a informação que nós tínhamos aí na imprensa, que o jogador tem sim 2, 3 contratos com outros empresários. E que isso, quando ele era reserva, ninguém ia atrás dele. Depois que ele começou a ser titular, começou a se destacar, aí todos os empresários começaram a ir em cima dele, querer assinar com ele, oferecer isso, oferecer aquilo, e aí ele questionou como fica a cabeça do jogador tendo tudo isso em volta dele, todos esses empresários oferecendo várias coisas, várias luxúrias, e isso, segundo o Renato, é mexido com o Adriel. O Renato ainda especificou como que toda essa história aconteceu. Ele disse que já vinha sendo alertado pelo Brum e pelo KF sobre os atos de indisciplina do Adriel, que isso era uma coisa recorrente, que o pessoal, é comum o jogador se atrasar um dia, aí leva uma multa, aí o outro jogador se atrasa também, leva uma multa e tal, mas várias vezes, vários atos de indisciplina começou a acender um sinal de alerta para eles. E o ponto alto de tudo isso foi, segundo o Renato, essa entrevista que não passou por ninguém da diretoria. Segundo o Renato, essa entrevista foi... ele acabou peitando, inclusive, o presidente do clube, porque todos os jogadores, inclusive Kahneman, Soares, Jeromel, todos eles passam pelo clube antes de dar uma entrevista, pedem ao clube uma autorização, e coisa que o Adriel não fez, e segundo ele, teria sim irritado demais, ainda mais, teria sido o estopim para toda essa punição, chegada a hora de dar uma punição ao Adriel. Segundo o Renato, eram 5 horas da tarde, mais ou menos, aí do sábado, eles estavam ainda no hotel, e aí Paulo Calef, o Brum e o Renato chamaram o Adriel até o quarto do Renato no hotel e disseram para ele que ele estava punido e tudo mais. Falou algumas outras coisas aí, o Renato mesmo disse que falou, mas acabou não especificando o que falou, mas o principal disse que estava fazendo isso para o bem do jogador, e inclusive citou até os pais dos jogadores mais jovens, que quando eles veem que o jogador foi punido, vem pela mídia, o jogador foi punido, levou uma multa, isso, aquilo, diz que os pais entendem que os filhos mereceram aquela punição, porque o clube, porque o treinador quer o melhor para eles. Isso foi uma coisa que o Renato citou, que também chamou a atenção. Bom, o Renato ainda afirmou que o Adriel chegou no grupo, pediu desculpas lá ainda em BH, né, disse que estava arrependido, e aí o Renato disse que pediu para ele se espelhar nos companheiros, nos mais experientes do grupo, como Kahneman, como Jeromel, como Luizito Soares, que era um cara que poderia ter todas as mordomias que quisesse dentro do clube, mas ele abriu mão de tudo, ele queria fazer tudo o que os outros faziam na maior normalidade, e isso pro Renato foi um grande exemplo que o Adriel precisa seguir, que o Adriel pode se espelhar para ser um grande jogador e continuar alavancando aí a sua carreira. Ele disse que o Adriel pode voltar sim, o Adriel vai ter outras chances, é só ele se manter treinando, seguindo a cartilha correta do clube, não fazer atos de indisciplina, que uma hora a chance vai aparecer de novo. Como ele já tinha dito naquela primeira entrevista lá no sábado, a fila anda. O Grando entrou, fez uma boa partida, fez uma excelente atuação e hoje está se firmando como goleiro titular. Mas lá na frente pode ser que ele fale e aí o Adriel ganha uma oportunidade, obviamente estando dentro dos trilhos do clube, né? Ganha uma nova oportunidade e aí acaba voltando à titularidade. O Renato ainda foi bem claro, dizendo, olha, a punição acabou, agora é méritos dele para ele voltar à titularidade. A gente não está mais punindo ele e ele está no banco de reservas. Ele vai subir agora, alavancar novamente por méritos dele, e aí ele precisa conquistar tudo isso. O Renato ainda foi bem claro, dizendo que ele queria que por ele o Adriel estaria junto ali na entrevista, mas por opção do jogador, o jogador não quis ir junto com o treinador para a coletiva. Beleza, pessoal? Foi uma grande entrevista aí de 54 minutos. Quem quiser ver a entrevista coletiva inteira, vai lá no
vai lá na página do Grêmio, lá no YouTube, na Grêmio TV, pode ver ela completinha, mas os principais pontos da entrevista eu trouxe aqui para vocês. Foi uma entrevista bastante extensa, porque o Renato diversas vezes enfatizou as mesmas coisas, como o Grêmio tem comando, como o Adriel foi punido por atos de indisciplina e não por atos de empresários. Então, várias vezes ele repetiu isso, então a entrevista acabou se alongando bastante. Mas os fatos principais, com certeza, eu trouxe aqui para vocês. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lacme e até o próximo. Tchau.